Na aula passada, tiramos aplicações de Gênesis capítulo 8, versículos 1 a 12. Na aula de hoje, vamos continuar tirando aplicações, agora dos versos 13 ao 22. Versículo 13 diz: Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Às vezes, nem tudo que parece pronto realmente está. Noé olhou e, mesmo percebendo que a água tinha baixado bastante, ainda assim resolveu esperar mais um pouco. Quantos de nós cometem o erro de, por causa da falta de paciência, da agonia de conseguir alguma coisa, agir precipitadamente, ou então sofrer de forma desnecessária? Prudência nunca é demais. Versículo 14. E, aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Agora sim, agora seria possível sair da arca e habitar o mundo pós-dilúvio. Você viu como vale a pena esperar a obra de Deus se completar? Sair antes da hora poderia gerar novos problemas, mas, por causa da prudência, da paciência de Noé, ele e todos os seus, inclusive os animais, puderam sair com tranquilidade. E é assim com as coisas de Deus. Espere, confie e tudo dará certo. Versículo 15. Então disse Deus a Noé: Veja que a segurança, meu irmão, minha irmã, não está em sair da arca. Não. A segurança está em ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Eu não falei durante o comentário que somente depois que Deus falou a Noé é que este realmente saiu da arca? Aprenda que você não deve se mover sem uma direção da palavra de Deus. Por isso, vale a pena orar, ler a Bíblia, buscar a direção do Senhor. Ah, mas o Senhor não falou nada, isso quer dizer que eu posso agir? Silêncio não é permissão. Às vezes, Deus fala, e isso é o que normalmente acontece, por meio da tranquilidade que ele dá ao nosso coração. Não defendemos que Deus precise falar audivelmente às pessoas, visto que existe a sua palavra, as Escrituras Sagradas. Mas, com certeza, Deus pode nos dar paz, convicção para agir. Se você não recebeu uma orientação por meio da Escritura, por meio de pessoas enviadas por Deus à sua vida, por meio de tranquilidade no seu coração, cuidado, espere mais um pouco, tenha mais convicção. Noé esperava a condução do Senhor. Versículo 16, Deus diz a Noé: Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Só Deus sabe quando é a hora de sair. Nós sabemos que não seria fácil para Noé e sua família recomeçar a vida no mundo pós-dilúvio, mas apego excessivo ao passado não é uma coisa boa, não. Deus pode mudar drasticamente os nossos planos, os nossos projetos, e temos de aprender a conviver com isso. Tenho certeza de que não foi fácil para aquela família essa nova fase, mas foi o que Deus preparou para eles. Assim também, se Deus lhe colocou um novo emprego, se Deus lhe colocou em uma nova igreja, em um novo bairro, apenas se disponha a viver o que Ele planejou para você. Sim, meu irmão, minha irmã, apego excessivo ao passado também pode ser desobediência. Versículo 17 diz: Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Veja só que imagem bonita. Não é? Até os bichinhos aqui embaixo. É assim. Há tempo de esconder e tempo de avançar. Há tempo em que parece que Deus está ausente, mas nós sabemos que Ele nunca está. E há tempo em que Deus se faz mais presente do que nunca. Quando Noé e sua família agiram como verdadeiros mordomos de Deus,
isto é, administraram aquilo que Deus colocou em suas mãos, a bênção veio sobre eles no final. Eles cuidaram dos animais, preservaram esses animais e agora, por terem sido instrumentos nas mãos de Deus, a terra é novamente povoada por essas criaturas. Deus abençoa quando nos dispomos a servi-lo e nos usa para sermos instrumento de bênção na vida dos outros, inclusive de animais. Na verdade, toda a criação de Deus deve ser valorizada e cuidada, justamente porque foi ele quem fez. Versículo 18: Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. É isso que Deus quer de nós, obediência simples, apenas isso. Ele falou, chegou a hora de sair, saiam, povoem o novo mundo, e eles obedeceram. A fé verdadeira é uma fé que age, não é uma fé que simplesmente crê em algumas informações, em coisas que Deus diz. Não, é uma fé que obedece. Versículo 19. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Você notou nessa passagem da Bíblia como Deus é um Deus de ordem e não de caos? Como tudo seguiu um roteiro planejado e como Deus também tratou de cada detalhe. Sim, Deus se importa com detalhes. Muita gente fala besteira de que Deus não tem tempo para isso, Deus não tem tempo para aquilo, Deus tem mais o que fazer. Ora, uma das características de Deus é a sua onipotência. Justamente por ser onipotente, não há quantidade de trabalho que possa ocupá-lo completamente, entende? Deus dá conta de tudo com tranquilidade. Ele não é um ser humano. Então, se ele é onipotente, é claro que ele pode cuidar de situações enormes, gigantescas e, ao mesmo tempo, cuidar dos detalhes. Não pense que você é pequeno demais para escapar da atenção de Deus. Ele tem um plano na vida de todos os seus. Basta você notar que se ele teve um plano para todos esses animais, que dizer para a sua criatura mais querida, aquela que ele fez segundo a sua imagem e semelhança, que somos nós, os seres humanos. Versículo 20, vemos aqui como Noé priorizava a adoração. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Antes de reconstruir a sua vida, seja em que área for, adore a Deus. Outra coisa, a gratidão ela deve vir antes do próprio conforto, porque ainda que pareça que Deus tem nos dado pouco, não se engane, Deus tem nos abençoado e está abençoando a todo tempo. Se você pode respirar, é devido à bênção de Deus. Se você pode andar, se mover, comer, beber, trabalhar, se relacionar, tudo é bênção de Deus. Por isso, adoração sempre em primeiro lugar. Gratidão é a palavra de ordem. Versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Eu expliquei durante o estudo que aqui caberia melhor usar uma conjunção concessiva, ou seja, ler da seguinte maneira: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, embora seja mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Quando nós vemos atitudes como essa da parte de Deus, concluímos que a nossa esperança não está em nós mesmos, mas na graça divina. Nunca pense que a solução está em você, no seu poder, na sua força. Não! Se Davi pensasse assim,
com certeza seria morto por Golias. Mas é como ele disse ao gigante filisteu: venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se Deus decide não nos fazer mal, isso é por misericórdia, não é por mérito nosso, não. Logo, mantenha essas duas coisas em mente. O poder para conseguir vem da graça de Deus. E a punição que muitas e muitas vezes ele deixa de infligir sobre nós é resultado de sua misericórdia. Por fim, versículo 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ah, meu irmão, minha irmã, viva com confiança no futuro, porque Deus há de preservar este mundo até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus mantém a ordem, mesmo num mundo caminhando para o caos. É a fidelidade de Deus ao seu povo que sustenta o amanhã.